Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 14 de julho, e o tema do estudo de hoje é Provação pelo Fogo. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em 1 João, no capítulo 5, no versículo 1 e 2. E esse texto diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Havia um jovem a quem chamaremos de Alex. Ele tinha saído de uma juventude problemática, drogas, violência e uma experiência na prisão. Então, através da bondade de um membro da igreja, a quem Alex tinha roubado, ele aprendeu sobre Deus e entregou o coração a Jesus Cristo. Embora ainda tivesse problemas e lutas, e elementos do passado permanecessem, Alex era uma nova pessoa em Jesus. Ele amava a Deus e procurava expressar esse amor, obedecendo aos seus mandamentos. Em dado momento, sentiu que deveria se tornar pastor. Tudo apontava para isso. Sem dúvida, ele estava respondendo ao chamado divino. Na faculdade, as coisas foram bem no início, até que tudo começou a dar errado e sua vida começou a desmoronar. Sua fonte financeira estava secando. Um amigo próximo se voltou contra ele, fazendo acusações falsas, mas que prejudicaram a sua reputação. Em seguida, ele adoeceu e não conseguiu se recuperar. Ninguém sabia o que ele tinha, e isso impactou seus estudos, de modo que ele temeu ter que abandoná-los. Além disso, ele sofria tentações com drogas disponíveis na comunidade, e chegou um momento em que cedeu à tentação. Alex não conseguia entender porque tudo isso estava acontecendo, especialmente porque tinha certeza de que o Senhor o havia conduzido até aquela faculdade. Será que Alex estava enganado a esse respeito? Caso ele estivesse enganado, toda aquela experiência com Deus foi um enorme erro? Até os elementos mais básicos de sua fé estavam sendo postos em dúvida. Imagine em meio a toda essa crise, se Alex fosse até você e pedisse um conselho. O que você diria para ele? Que experiências de vida você teve que poderiam ajudar uma pessoa como Alex? Quais versos bíblicos você usaria para ajudá-lo? Eu posso até aqui deixar alguns textos bíblicos, por exemplo, como Provérbios 3, Jeremias 29, verso 13, Romanos 8, verso 28, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e Hebreus capítulo 13, no versículo 5. Entre esses textos que eu citei, eu vou ler o de Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. Esse texto é emblemático. Ele nos ensina uma lição muito importante sobre os momentos difíceis que todos nós passamos, como, por exemplo, Alex, o personagem da história de hoje, estava enfrentando. Preste atenção nessa passagem. Romanos 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você entendeu? No fim, cada provação, cada dificuldade, inclusive também as coisas boas, de acordo com esse texto, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Vai ter momentos que a gente não vai ter respostas. Vai ter situações difíceis que nós passamos que nós não vamos encontrar os porquês. Mas entenda, Deus estará do nosso lado. Uma das grandes verdades da vida, uma das grandes verdades da fé cristã, é que nós não precisamos ter respostas a todas as perguntas. Nós precisamos apenas acreditar, confiar que Deus está do nosso lado.
Esse é o ponto. Como disse o rei Davi no Salmo 23, no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo que você enfrente a pior das situações, lembre-se, Deus está contigo. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer. A teoria sempre é mais fácil. Mas acredite, a verdade é essa. Confia em Deus. Vai passar. Toda tempestade passa. E o sol da esperança, e o sol da consolação, e o sol do livramento vai brilhar sobre nós. Apenas devemos confiar em Deus. Confia no Senhor. E eu faço a última pergunta do nosso estudo. Você já leu sua Bíblia hoje? Já abriu a palavra de Deus? Nunca se esqueça disso. Cada vez que a Bíblia é aberta, a luz do Senhor brilha sobre nós. Estude a Bíblia. Eu já aproveito para deixar aqui, como um incentivo para você ler a palavra de Deus, o texto bíblico de Provérbios, do capítulo 16 ao capítulo 19. Um grande abraço. Nunca se esqueça que o Espírito Santo está com você, que Jesus Cristo está com você, que o Pai está com você. E com a permissão deles, nós nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!